Você morre de vontade de fazer a sua cirurgia plástica, mas também tem muito medo? Então fica comigo que esse vídeo hoje é para você. Eu sou a doutora Ana Luísa Luna, sou cirurgiã plástica. Toda semana eu tô trazendo aqui novos conteúdos acerca deste universo maravilhoso. Então já se inscreve, não esquece de ativar o sininho para ter o alerta de todas as notificações e de qualquer vídeo novo. Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Há algumas semanas eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, querendo saber de vocês, meus seguidores amados, o que te impede de realizar a sua cirurgia plástica. Número 1 não foi medo da cirurgia, obviamente, foi questões financeiras, né? Então, para isso, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link, onde eu destrinchei o orçamento completo de uma cirurgia plástica. Depois você vai lá e vai assistir. Também tem outro vídeo agora sobre formas de pagamento da cirurgia plástica, que é outra coisa que vocês perguntaram demais. Olha o link aí em cima, corre lá depois também para assistir, tá bom? Mas a segunda pergunta campeã foi medo da cirurgia plástica. Isso aí tudo bem, eu sei que realmente é uma realidade. Eu pessoalmente não sou dessas que morre de medo de cirurgia plástica, né? Vocês já sabem que eu já fiz várias, ainda tem uma listinha aí para fazer no futuro. Mas porque eu convivo muito com isso, é uma coisa muito familiar. Então a primeira dica desde já é conhecer. Conheça a sua cirurgia plástica, mas vamos lá que eu vou explicar para vocês, destrinchar item por item das principais razões do medo de cirurgia plástica. Em primeiro lugar, nós temos a campeã, a anestesia geral. Muita gente me fala diariamente: eu morro de medo da anestesia geral, morro de medo de intubação especificamente, né? E isso aí eu acredito que piorou muito depois da pandemia, né? Depois de muitos casos de Covid com pacientes que eram intubados e que morriam. Então, em primeiro lugar, o que vocês precisam entender: a anestesiologia, ela evoluiu muito nos últimos anos, tanto em termos de medicamentos, que são medicamentos mais modernos, com uma ação melhor, de mais rápida absorção, de uma eliminação menos tóxica, quanto em relação aos equipamentos para monitorar você durante a sua cirurgia. Tem equipamentos que monitoram a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a quantidade de CO2, o nível de profundidade do coma do paciente, o grau de dor, se o paciente está sentindo dor ou não. Então tudo isso traz muita segurança e eficácia para todo o ato cirúrgico ali. E obviamente falando sobre a intubação, que é um medo generalizado que foi desenvolvido depois da pandemia. Vamos pensar um pouquinho? Quando o paciente tem uma situação de urgência e emergência muito grave, um acidente grave ou alguma coisa assim, qual é a primeira conduta que nós médicos precisamos tomar? Proteção da via aérea, entubar o paciente, gente, para garantir que ele vai ter como respirar. Então, se no início da sua anestesia geral você vai ser ali induzido e vai ser submetido a uma intubação, para que serve ela? Para garantir a sua via aérea, para garantir que você esteja controlado. Então, se tiver alguma urgência, já tem um passo feito. Você já está ali na mão do anestesiologista com um acesso venoso para a medicação. Então, a chance de se reverter qualquer complicação é muito maior quando esse paciente está já sob anestesia geral. Medo da lipo. Essa aqui também é uma das campeãs. Eu tenho um paciente que chega aqui no consultório e ela não tem medo de fazer nada. Ela não tem medo de ficar 12 horas em cirurgia, ela não tem medo de trombose, ela não tem medo de abdominoplastia, ela não tem medo de cicatriz, de prótese, nada. Mas se você falar lipoaspiração, ela quer correr longe. Por quê? Geralmente as pessoas associam muito com risco de perfuração intestinal, né? Com aqueles movimentos do vai e vem da cânula. E eu sei que isso traz muito medo para vocês. Então vamos entender um pouquinho como funciona a lipoaspiração? Em primeiro lugar, nós infiltramos uma solução que tem soro e tem adrenalina, e essa solução serve para diminuir o aporte sanguíneo, a quantidade de sangue que chega nas células de gordura. Então, consequentemente, a gente reduz o sangramento daquele local. Depois a gente utiliza alguns aparelhos que vão facilitar a emulsificação dessa gordura e posteriormente a gente faz uma lipoaspiração, aspirando essa gordura através do uso de cânulas que tem um movimento super controlado
e também que tem o diâmetro controlado. Então existem cânulas mais finas para pacientes mais magrinhas, existem cânulas mais grossas para tecidos mais espessos, tá bom? Então aqui vem a primeira questão relacionada à lipoaspiração, que aumenta muito a segurança. Lipoaspiração não é método de emagrecimento, porque quanto mais gordura eu aspiro, maior o sangramento que a paciente tem, mais sangue se perde naquela cirurgia. Então, se você é uma paciente que já está com o peso adequado e tem aquela gordurinha localizada que gostaria de eliminar, já é um ponto positivo para você. A gente já está caminhando para que tudo tenha a sua segurança. Segundo ponto, a anestesia. Então, a anestesia geral, ou raquianestesia, ou perianestesia, né? Ou seja, a presença de um anestesista no centro cirúrgico, fazendo uma sedação profunda para você e estando responsável pelo seu monitoramento durante a cirurgia, vai garantir mais segurança, porque muitas vezes a gente vê complicações de lipoaspiração que são realizadas em consultório com anestesia local. E o que pode acontecer de perigoso? O paciente pode sentir alguma dor no momento da cirurgia e fazer algum movimento brusco, né? Reativo mesmo, e aquela cânula pode penetrar em algum lugar que não deveria ou que não estava programado. Então, realizar a lipoaspiração em ambiente hospitalar é quesito obrigatório para a garantia da sua segurança. E por último, mas não menos importante, ainda relacionado à lipoaspiração, a técnica da cirurgia em si. Antigamente era realizado muito lipoenxertia muscular dentro do músculo, enxerto de gordura, para aumentar principalmente a região do glúteo, sem a utilização de nenhum tipo de equipamento para monitoramento, como o ultrassom, e que resultava em uma mortalidade maior, em maior chance de complicações como embolia gordurosa. Atualmente, a gente se limita a fazer esse enxerto de gordura ou na própria gordura mesmo, né, no tecido subcutâneo, ou, em alguns casos, alguns cirurgiões estão desenvolvendo recentemente uma técnica para enxerto intramuscular guiado por ultrassom, onde a gente avalia direitinho a presença do vaso e tenta fugir dele. Ainda está em estudos, ainda tem alguns resultados que a gente está esperando, né? Mas dessa forma você consegue aumentar, sim, a segurança de uma lipoaspiração. Dor no pós-operatório também é outro medo muito grande de vocês, né, pacientes queridos que querem fazer a sua cirurgia. A dor, gente, é óbvio, ela é muito subjetiva. Então, para uma mesma cirurgia, por exemplo, cesárea, você vai encontrar mulheres que relatam terem sentido muita dor no pós-operatório, enquanto que tem mulheres que no dia seguinte já estavam fazendo de tudo, levantando, pegando o bebê no colo. Então, lógico que existe sim uma questão pessoal da dor, mas o tipo de anestesia também influencia demais. Se você faz a sua cirurgia com uma anestesia correta e capaz, o seu pós-operatório tende a ser muito mais confortável depois. Os pacientes que sentem dor durante a cirurgia, eles tendem a acordar com dor e sentir dor mais prolongada nesse pós-operatório. Por isso, a importância, mais uma vez aqui, de levar você para o ambiente hospitalar. Além disso, é sempre bom entender que existem medicamentos que são capazes de controlar essa dor. Então, a dor, por exemplo, da lipoaspiração é como se tivesse machucado, você aperta, é doloridinho. A dor da prótese de mama, se ela estiver embaixo do músculo, uma sensação de aperto no peito, como se estivesse apertando um pouco, né? Na abdominoplastia, umas pontadas é comum sentir na região do abdômen, na mama redutora também. Mas todas essas dores, elas são controláveis com medicamentos que a gente vai passar no pós-operatório. Se você tiver alguma dor muito intensa, é importante ficar alerta e entrar em contato imediatamente com o seu cirurgião. Se essa dor não está melhorando com os medicamentos que foram prescritos para vocês, é bom lembrar que toda dor existe por uma razão. Aí a gente tem que investigar alguma complicação, como hematoma, por exemplo. Trombose, outro medo recorrente. Trombose venosa profunda ou TVP. Também tem vídeo aqui, ó, mais um link para vocês sobre como prevenir a trombose, né? Eu expliquei item por item como você pode prevenir desde antes até durante a cirurgia e depois da sua cirurgia. Então isso varia muito desde o uso da meia até medicamento para prevenção de trombose e avaliação das suas condições pessoais. Então vale a pena você ir lá conferir se você deseja fazer a sua cirurgia. E por último, mas não menos importante, tem muita gente que tem medo da cicatriz.
Eu sei que não é todo mundo que tem tanto medo assim, mas para algumas pessoas isso é sim um empecilho, tá? Então é importante a gente lembrar que para grandes excessos de pele, grandes flacidezes, a cicatriz, ela geralmente é a solução. Então a gente fica sempre entre abrir mão um pouquinho do contorno ou da cicatriz, né? Então quando você quer melhorar muito o contorno, geralmente você adiciona uma cicatriz e vice-versa. Mas hoje existem muitos equipamentos, por exemplo, para retração de pele, que fazem com que para a flacidez ali leve, a moderada, a gente consiga ter resultados excelentes. Já existem técnicas para redução das cicatrizes na mama, como a cicatriz em L ou como o short scar. Então tudo depende muito do seu caso, da técnica que o seu cirurgião vai utilizar e da cirurgia que você deseja se submeter. Mas existem também formas de controlar alguns aspectos dessa cicatriz. Por exemplo, quando a cicatriz está escurecida, existem cremes clareadores. Quando ela está com uma altura elevada, a gente pode fazer uso da fita de silicone. Quando a gente está com alguma dificuldade no processo de cicatrização, existem alguns medicamentos, pomadas ou curativos que vão ajudar até essa cicatrização final. Então esse cuidado no pós-operatório é muito importante, com essa reavaliação frequente do seu cirurgião, até que você esteja aí liberado ou liberada para curtir os seus resultados. E então, será que eu dei um pouquinho de coragem para você? Pelo menos o primeiro passo eu acho que vale a pena você tomar, que é o quê? Marcar a sua consulta e pesquisar também bastante sobre a cirurgia que você deseja fazer. Ao pesquisar sobre a sua cirurgia, você vai encontrar muitas pessoas aí que fizeram e que deu tudo certo, vai encontrar relatos também e vai saber o número grande de pessoas que tem, né, que estão sendo submetidas a esse procedimento. E é mais uma forma aí de você tomar coragem, tá? E se você ainda tem medo de alguma coisa relacionada à cirurgia plástica que eu não expliquei hoje aqui no vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Para que eu possa esclarecer. E se você já fez a sua cirurgia e deu tudo certo, também comenta aqui embaixo para poder ajudar o coleguinha ou a coleguinha que está assistindo esse vídeo, tá? Não esquece de compartilhar, se inscreve, ativa o sininho. Um beijo e até a próxima!